Nós começamos sempre com muita informação para você. Olha, uma jovem morreu e outras 3 ficaram feridas após um grave acidente durante uma perseguição policial. Uma das vítimas comemorava, inclusive, o aniversário de 18 anos. A Corregedoria, evidentemente, vai investigar o caso. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial em Osasco, na Grande São Paulo. Antes de parar, o carro bateu em um poste e, em seguida, capotou várias vezes. 4 pessoas estavam no veículo, 3 ficaram feridas e uma jovem, que não teve o nome divulgado, morreu. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era roubado e por isso foi perseguido. Mas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, a placa consta em situação legal. De acordo com os familiares de uma das vítimas, o grupo havia saído para comemorar o aniversário de 18 anos de uma das jovens. A tragédia aconteceu quando voltavam para casa. Na madrugada de sábado para domingo, um outro veículo que havia sido perseguido por uma viatura policial também capotou. As 4 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas. Elas foram socorridas e se recuperam do susto. Durante o trabalho de resgate, um outro carro bateu em uma viatura que estava no local do acidente. Ninguém ficou ferido. Você sabe que, em virtude do dia de ontem, muitos presidiários foram beneficiados com o indulto do Dia dos Pais. Então preste atenção nessa história. Porque uma idosa foi estuprada quando saía de casa para fazer uma simples caminhada. O suspeito é um preso que ganhou o direito de passar o Dia dos Pais em liberdade. Evandro Mota, de 21 anos, é suspeito de atacar a idosa de 72 anos. O crime aconteceu no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Antes de ser abusada, ela foi agredida com socos e pontapés. Após o estupro e as agressões, o suspeito ainda assaltou um bar. Evandro foi localizado e preso logo após os crimes. Na delegacia, os policiais militares ficaram surpresos com a extensa ficha criminal do rapaz, que, ao invés de aproveitar a saidinha do Dia dos Pais para ficar ao lado da família, preferiu continuar na vida do crime. E apesar dessa extensa ficha policial, ele teve esse benefício, não é, de poder usufruir de uns dias de folga em virtude do final de semana do Dia dos Pais. Imagine se ele tivesse uma ficha menor, então ele ia ficar um mês de férias, não é? Olha, o carro da atriz Fabiana Carla, que foi atacado por criminosos neste final de semana no Rio de Janeiro, vai passar por perícia. Ela seguia para uma festa quando o GPS do carro indicou o caminho errado. Fabiana entrou numa comunidade dominada por traficantes. Fabiana Carla ainda se recupera do susto. A atriz e humorista teve o carro atingido por tiros em Niterói, região metropolitana do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, Fabiana seguia para um evento acompanhada do marido e da mãe. Eles estavam sendo orientados por um GPS. Ao passar pela comunidade do Caramujo, criminosos cercaram o veículo e acabaram disparando contra o carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Fabiana e os familiares ainda não prestaram depoimentos. A polícia já solicitou uma perícia no veículo. A atriz não teria sido reconhecida pelos criminosos e conseguiu fugir ao perceber que os bandidos atirariam contra o carro. Olha, um músico que tentava usar os serviços do Uber foi agredido por taxistas. A confusão aconteceu numa movimentada avenida de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O músico e a esposa chamaram o serviço do Uber e assim que o carro chegou, um taxista tentou impedir que o motorista desse partida. Ele até conseguiu arrancar com o veículo, mas logo depois outros taxistas cercaram o carro e um deles começou a agredir o músico. A vítima ficou com escoriações no rosto e no braço. O casal de passageiros procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Como já dizia, não é, o filósofo contemporâneo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou aqui, você que é taxista sabe disso, defendendo os taxistas de todo o Brasil, até porque é preciso que se for legal, que o Uber seja regularizado, que pague os seus impostos e que essas pessoas também tenham o direito de trabalhar. Se é que existe legalização para isso, né? Isso tem que ser discutido. Agora, o que não pode é tirar o direito de ir e vir. A pessoa que contratou o Uber não tem nada a ver com essa história. Se está aí o aplicativo, se a pessoa está usufruindo desse tipo de serviço, o problema não é de quem contrata. O problema é de quem permite que esse serviço esteja funcionando no nosso país. E aí, o taxista que conduziu essa agressão e que fez a agressão perde totalmente a razão, na minha modesta opinião. E olha,
Haitianos que moram na capital paulista estão sendo alvo de bandidos. Pelo menos 3 ataques foram registrados em 24 horas. Os crimes podem ter sido motivados por simples discriminação racial. A revolta de um imigrante no Brasil. Brasil é humano, nós também haitiano é humano, nós temos mesma sangue. Se você pegou uma faca, você passa na minha mão, é sangue que vai sair, igual para você também. O haitiano Itel mora há 4 anos no país, agora vive com medo. Aí se eu pegar um bala, como eu vou trabalhar? Para cuidar do meu filho, para dar comida para o meu filho. Os haitianos passavam por aqui depois de sair de uma cerimônia religiosa quando foram surpreendidos pelos atiradores. Segundo testemunhas, os criminosos chamaram as vítimas pela nacionalidade antes de atirar. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Foram 3 em menos de 24 horas. A região onde aconteceram os ataques concentra a maior parte dos imigrantes na capital paulista. Os feridos procuraram atendimento num posto de assistência médica da prefeitura e depois no Hospital da Santa Casa de São Paulo. Mas continuam com as balas alojadas no corpo. A discriminação é isso. Muitos haitianos já pensam em deixar o Brasil. Eu penso, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar meu filho sem estudar. Você se recorda que na sexta-feira nós conversamos ao vivo aqui no Hoje em Dia com o pai daquele garoto que foi morto em virtude de uma rixa que existe entre 2 cidades no Rio Grande do Sul. E agora nós temos uma novidade, porque subiu para 15 o número de suspeitos presos e apreendidos por envolvimento na morte desse adolescente, o Ronei Júnior, que foi agredido na saída de uma festa em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Voltaire Porto. Mais 4 adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Fundação de Atendimento Socioeducativo na capital gaúcha. Além deles, um adulto foi preso e agora já sobe para 9 o total de presos maiores de idade. Nenhum deles resistiu à prisão. Uma decisão judicial acaba de renovar por mais um mês as prisões temporárias de todos os adultos que participaram do assassinato. Para o Ministério Público, que investiga o caso, o alvo do bando era um amigo de Ronei por não ser da cidade. A vítima e o pai foram agredidos a socos e garrafadas na saída de uma festa que servia para arrecadar recursos para uma cerimônia de formatura. E uma família de São Paulo que passava o final de semana do Dia dos Pais na praia levou um tremendo susto. 2 suspeitos tentaram roubar a bicicleta em que estavam pai e filho. Um morador flagrou a ação dos suspeitos. A criança tem 6 anos e estava presa à cadeirinha. Os criminosos armados fugiram depois que as pessoas que viram a cena começaram a gritar. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista. Um dos suspeitos é um adolescente que foi apreendido horas depois. A própria mãe deste adolescente é quem teria levado o jovem à delegacia depois de ver as imagens da tentativa de assalto nas redes sociais. Parabéns a essa mãe, porque, sem dúvida nenhuma, não é essa a educação que ela deu para esse filho, não é essa a educação que nós queremos para os nossos filhos. E a pior situação que existe para um pai, certamente, é você ser envergonhado, porque muitas mães dizem sempre aquela frase: o que é que eu fiz de errado? E eu sempre digo, a mãe não faz nada de errado. Na verdade, infelizmente, é o caminho que nossos filhos acabam tomando na vida, na escola, com amizades, e acabam se desvirtuando daquilo que nós ensinamos para eles, lamentavelmente. E o pai da adolescente que sofreu aquele assédio sexual no metrô de São Paulo fala pela primeira vez depois da decisão judicial que prevê a indenização de R$20 mil à vítima. Esse tipo de crime é cada vez mais comum, infelizmente. Só este ano foram registradas 600 ocorrências e a denúncia é uma das formas de combater o assédio. Veja na reportagem de Natália Arcuri. Na maior cidade do Brasil, a volta para casa é a hora do pesadelo. É horrível, porque o metrô é lotadão. É insuportável, muito cheio. É o fim do expediente, mas o início de uma longa e apertada jornada. Eles vêm com aquela desculpinha, né, que tá lotado, já vem encostando. O cara chegar e ficar assim, esfregando, é horrível essa situação. Nesse empurra-empurra caótico, a superlotação se torna o cenário perfeito para os aproveitadores. Aí eu tava sentada e um rapaz ficou encostando no meu ombro, né? Aí ele ficou, aí eu me senti mal, levantei e fiquei em pé.
Para evitar esse tipo de constrangimento, só mesmo com muito tempo e planejamento. Eu procuro sair mais cedo de casa, voltar para a estação terminal para tentar vir sentada ou pelo menos num cantinho. É dever do metrô zelar pela segurança dos usuários. E em uma decisão recente, a Justiça de São Paulo condenou a companhia a pagar indenização de R$20 mil a uma adolescente molestada dentro de um vagão. O que passa pela cabeça de um pai nesse momento? Isso aí nem imagina, mano. Na minha cabeça tá a mil. E no dia eu só pensava em pegar esse rapaz e fazer coisas piores com ele, né, mano? O abuso aconteceu em junho do ano passado, mas até hoje o agressor não foi identificado pela polícia. Assim que ela levantou para se aproximar da porta, o metrô estava meio lotado. Aí veio um rapaz, encostou atrás dela. Aí teve uma senhora que estava no banco de idoso, aí gritou: meu, o que você está fazendo aí atrás? Aí nesse desespero teve umas pessoas que viram, aí começou a gritar com ele. Aí nesse tempo que parou na estação, ele conseguiu correr e chamar a segurança para tentar pegar esse indivíduo aí. Aí não teve como, ele conseguiu subir a escada correndo. Aí ninguém teve mais vestígio dele. Para o advogado da família, a indenização de R$20 mil ainda é pouco perto dos danos causados à adolescente. Nós vamos recorrer. Achamos que R$20 mil é muito pouco para um abuso desse tamanho que aconteceu a essa jovem. Vamos pleitear R$50 mil. A decisão da justiça pode encorajar outras mulheres a denunciarem a violência sexual nos vagões do metrô. Tinha medo de brigar e como é homem, é maior do que a gente fica meio indefesa, né? Esta jovem poderia ter processado a companhia quando foi vítima do mesmo tipo de abuso. Naquela época eu soubesse que eu tinha sofrido abuso, eu acho que na hora eu tinha parado o metrô e todo mundo ia com certeza me ajudar, porque é uma falta de respeito, né? Esta repórter do portal R7 usou a internet para denunciar o abuso. A jornalista publicou uma foto que comprova o assédio. O trem estava lotado. A repórter informou que viu quando um homem ficou atrás dela, mas não percebeu nada. Depois que saiu do vagão, reparou que a calça estava molhada. Em entrevista ao apresentador César Filho, a jovem relatou o tratamento recebido pelos funcionários do metrô. Porque se você tivesse gritado, outros passageiros poderiam ter ajudado. Se você... Falei, que horas o metrô tá pensando em fazer alguma coisa, né? Ninguém me encaminhou para uma delegacia, não existem registros internos do metrô para justamente colher informações e começar a coibir, porque você perfila o abusador. Agora, eu saio de lá como se nada tivesse acontecido, fica essa falsa sensação de segurança, como se estivesse tudo bem. Em nota, o metrô diz que repudia o assédio sexual e afirma que mais de 80% dos autores denunciados por crimes de conotação sexual são detidos pelos mais de 1.000 agentes de segurança e conduzidos para a autoridade policial. Caso seja identificado, o agressor responde por ato obsceno, que prevê de 3 meses a 1 ano de cadeia. Por isso, atenção, mulheres! Nós temos aí só esse ano, talvez, aí mais de 600 boletim de ocorrência, mulheres que foram vítimas de abuso. E deixam por isso mesmo. Aconselho a não ficarem quietas. Lute pelos seus direitos. E esse tipo de assédio sexual acontece nos trens e também nos ônibus, né? De forma geral, nos transportes coletivos, lamentavelmente. E o medo de que a mulher brasileira tem de ser vítima de um crime sexual ao ser abordada na rua fez uma jornalista gaúcha criar uma página que une mulheres para tentar driblar a violência. A ideia do movimento Vamos Juntas é que as mulheres possam ir juntas em trajetos até o ponto de ônibus ou até o trabalho. Seguindo em grupo, as chances de ataque são sempre reduzidas. A página foi criada há pouco mais de uma semana, mas já ultrapassou 72 mil curtidas no Facebook. A iniciativa está servindo também como inspiração para inúmeras mulheres em todo o país. Elas relatam os casos de violência dos quais estão expostas diariamente. E um enfermeiro confessou ter matado um amigo que era agiota dentro de um hospital onde trabalhava. De acordo com a investigação, o agressor devia cerca de R$10 mil à vítima.
O registro feito pela câmera de segurança do hospital, que fica dentro da Universidade Federal de São Paulo, mostra o momento em que 2 homens chegam juntos ao local. Eram 11 horas da noite. Eles conversam e entram em uma das salas. Fernando, que está de roupa branca, tenta ir embora, mas volta a pedido de José Carlos, que é enfermeiro e trabalha na clínica. 2 horas depois, José é visto saindo tranquilamente da sala. Neste tempo, ele teria matado o amigo. De acordo com a polícia, Fernando Luiz, de 42 anos, era agiota e tinha clientes que trabalham no hospital. Na delegacia, o enfermeiro José Carlos, que tem 52 anos, contou que Fernando foi ao hospital convidá-lo para uma festa, mas a versão não convenceu a polícia. Segundo as investigações, a cobrança de uma dívida de R$10 mil pode ser o motivo do crime. Esse amigo da vítima confirma que o suposto assassino devia dinheiro ao agiota. Ele tinha muita amizade com ele. Ele falava assim, filho, eu tô fazendo uns plantão. Na delegacia, o criminoso confessou que aplicou medicamentos para tirar a vida de Fernando. Toda a medicação que ele aplicou foi sem prescrição médica. O paciente sequer foi cadastrado, registrado no hospital como paciente. Ele entrou lá como um amigo. José foi preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por não dar chance de defesa à vítima. E um jogador de 17 anos morreu após uma partida de futebol pelo Campeonato Catarinense Sub-17. Ele bateu a cabeça em outro jogador durante o jogo. De acordo com o Clube de Futebol Internacional de Lages, o zagueiro Leonardo de Paula Oliveira foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. O exame feito no corpo do jogador pelo Instituto Médico Legal deve detectar a causa da morte. Léo, como era conhecido no clube, era um dos grandes talentos e tinha um futuro promissor no futebol. E uma confusão entre um ex-jogador do Vasco da Gama e um policial terminou em tiroteio. Os dois eram vizinhos e tudo aconteceu dentro de um condomínio. Um dos moradores chegava de carro em casa e, ao manobrar o veículo, quase atropelou um cachorro. O dono do animal é um policial reformado que começou a ameaçar e agredir o vizinho. Felipe Alves, que é ex-jogador do Vasco, tentou se desculpar com o vizinho, mas o homem partiu para a violência. Veio cheio de me xingando, me insultando, né? E deu 2 tapas no meu peito e falou que me mataria. E eu falei pra ele que, poxa, ele tinha uma deficiência, tal, que eu não tinha necessidade dessas coisas. Ele falou, mas eu te mato, tal. E do nada eu entrei dentro do meu carro e vim pra casa. E ele entrou pra casa dele. Aí eu saí no portão, quando eu saí ele tava atrás da árvore, escondido. E aí falou, não falei que ia te matar? E aí aplicou 2 tiros em cima de mim, só deu tempo de eu correr pra dentro da minha casa, né? O caso foi registrado na delegacia de Campo Grande, onde o jogador fez um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Aqui em frente à casa do jogador, a gente pode ver as marcas que ficaram dos tiros disparados pelo homem, embaixo e também ali no teto, como a gente mostrou. O Felipe mora há 12 anos no local e nunca teve problema com ninguém. Só agora que ele foi descobrir que esse morador tem fama de brigão no condomínio. As pessoas do condomínio vieram me procurar e dizendo que pra gente ver dentro da lei se tem como, né, fazer um abaixo-assinado e tal, pra ver que era uma pessoa que não tem boa conduta do condomínio, pra ver se a gente conseguia tirar ele daqui, porque ele tem processo com a síndica, tem processo com um monte de moradores. O traficante mais procurado pela polícia do Rio de Janeiro foi enterrado ontem à tarde. Durante o cortejo, de um dos criminosos mais procurados pelo Estado. O corpo de Playboy foi velado nessa capela do cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio. Coroas de flores com faixas de cumprimentos chegavam a todo momento, vindas dos morros controlados pela facção criminosa, da qual Playboy era um dos principais líderes. Amigos e parentes compareceram ao enterro. Este tio do traficante estava inconformado. Ele tinha um coração bom, ele foi assassinado, a verdade é essa. O sentimento de revolta tomou conta da despedida. Para o advogado da família, Playboy não resistiu à prisão. O traficante teria sido executado. Se houvesse um confronto, teria que ter uma arma
na mão dele ou do lado. O cerco policial precisou ser montado na região do Catumbi. Policiais de 3 batalhões reforçaram o policiamento no cemitério onde o corpo de Playboy foi enterrado. Pessoas vindas de diversas comunidades compareceram ao local. Populares quiseram impedir o trabalho da imprensa e arremessaram objetos contra repórteres e cinegrafistas. Depois do princípio de tumulto, onde a imprensa foi impedida de acompanhar o cortejo, o enterro seguiu com uma grande queima de fogos. A família de Playboy vai entrar na justiça contra os policiais envolvidos na operação que resultou na morte do traficante. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações. Durante o enterro do traficante, o tio de Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, afirma que ele foi executado. O advogado da família também se pronunciou e disse sim que eles vão entrar com uma ação na justiça contra o Estado. O delegado da Polícia Federal, que foi o responsável por essa operação que aconteceu na comunidade da Pedreira e acabou com a morte do Playboy, afirma que o planejamento era prender o traficante, tirar ele com vida de dentro da comunidade. Mas o Playboy e os seguranças dele teriam reagido. O Playboy estava armado com uma pistola. Ele tentou fugir, trocou tiros com os policiais e acabou baleado. O enterro aconteceu nesse domingo. Houve um enorme reforço no policiamento no entorno do cemitério, mas alguns moradores causaram um tumulto, tentaram impedir o trabalho da imprensa. No final, houve também uma queima de fogos. E logo depois da morte do Playboy, o coordenador do grupo Afroreg, José Júnior, postou um vídeo que ele entrevista o traficante. E nessa entrevista, o traficante Playboy, o bandido mais procurado aqui do Rio de Janeiro, também considerado o mais perigoso, diz que ele já sabia que estava marcado para morrer. Toda hora as pessoas me falam que vem ameaças, policiais falando que se me pegar vai me matar, que posso até me render e tudo, que eu vou ser executado. Eu acho que isso é injustiça, ninguém quer morrer. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Fernanda. Olha, agora preste atenção nesses dados. Quase 40 mil veículos foram roubados só este ano aqui em São Paulo. E muitos desses roubos aconteceram graças à desatenção dos donos, principalmente na hora de sair ou de entrar no veículo, como mostra a reportagem de Samara Bastos. A ação é rápida. Repare no carro estacionado do outro lado da rua. Dentro está um casal. Em segundos, 2 rapazes chegam caminhando. Quando estão perto do veículo, atravessam a rua e anunciam um assalto. Eles tiram o motorista de dentro do veículo. A namorada dele também sai rapidamente. E os criminosos fogem. O roubo aconteceu em Santos, litoral de São Paulo, e foi flagrado por uma vizinha. O vídeo foi parar na internet, nesta página de uma rede social criada para alertar sobre a violência na cidade. E o que aconteceu com o casal tem sido rotina, principalmente em grandes cidades como São Paulo. Neste vídeo, mais um flagrante. Dessa vez foi em São Bernardo do Campo. O pai estaciona na porta da escola e é rendido por 3 assaltantes no momento em que retira o filho do veículo. A criança é entregue a uma funcionária e os bandidos roubam a carteira, o relógio do motorista e fogem em seguida. Às vezes você fica distraído e não percebe a ação do ladrão. Neste outro vídeo, a rapidez dos criminosos assusta. O motorista mal estaciona e é abordado por 2 assaltantes. Um deles já entra no banco de trás. O outro tenta retirar a vítima, que sai correndo. A ação dura menos de 20 segundos. Segundo especialistas, o momento mais perigoso é este, na hora em que o motorista entra ou sai do carro. É quando o motorista desvia a atenção da rua para coisas simples aqui de dentro, como colocar o cinto de segurança, arrumar o retrovisor e até dar a partida. É tudo muito rápido. Em questão de segundos, o bandido vem, aborda e leva o veículo embora. Tem uma regra básica que é a gente tentar entrar e sair do veículo em 4 segundos. Ou seja, se deixar tudo preparado, entra, dá partida, vai saindo, coloca o cinto em 4 segundos. Na hora de estacionar o carro, a mesma coisa. Estaciona o carro, já deixa as coisas à mão, pega as coisas e sai do carro em 4 segundos.
Nas ruas de São Paulo, o que a gente percebe é que os motoristas andam bem distraídos e demoram muito tempo até sair do veículo. Repare neste, ele fica exatos 3 minutos e 25 segundos dentro do carro. Eu estava colocando a zona azul, então aí tem um tempo de demora de preenchimento da placa, tal, data, horário correto, enfim. Este outro motorista é ainda mais desatento. Ele sai do veículo para comprar uma folha de zona azul e deixa a porta aberta. Foi um lapso da minha parte. Estava distraído? Até que estava. De janeiro a junho deste ano, já foram roubados quase 40 mil veículos no estado de São Paulo. Isso quer dizer que mais de 1.200 carros vão parar nas mãos de criminosos todos os meses. Cada vez que você está mais ocupado com o seu dia a dia, você fica mais desatento. E a pessoa desatenta é um prato cheio para os ladrões. Sheila e Ronaldo já tiveram 2 carros roubados na porta de casa. A primeira vez foi há 5 anos. Sheila estacionou o veículo na frente do portão e entrou para buscar a filha. Quando voltou, os bandidos já tinham levado o carro embora. É uma sensação, até você entender, você fala, será que eu parei em algum outro lugar? Será que está do outro lado da rua? Até que cai a ficha que não, que sumiu o carro e pronto, não tem mais. Em maio deste ano foi a vez de Ronaldo. Ele foi abordado quando saía de casa por 2 criminosos armados. Questão de segundos. Porque quando eu olhei no retrovisor não tinha nada. Quando eu olho eu já estava com um revólver apontado na minha cabeça. Eu estava de cinto. Foi onde eu peguei e falei para ele, o carro tem seguro, não tem rastreador, não tem alarme, não tem nada. Eu falei, só que eu estou de cinto. Eu falei, você solta o cinto ou quer que eu solte? Ele falou, vai, solta o cinto. Peguei, soltei o cinto, eles entraram no carro e foram embora. O susto foi grande. Ronaldo diz que ficou com medo de ser atingido por um tiro, pois os criminosos estavam muito nervosos. Sentimento de pânico, né, de impotência, porque... Você pensa na sua família, a parte material tudo bem, mas é mais o susto. Você vê que era um rapaz que não tinha no máximo 20 anos e a mão tremendo. Então você não sabe o que pode acontecer, qual vai ser a reação dele. Depois dos assaltos, o casal toma mais cuidados. Sair e entrar em casa só após dar uma volta no quarteirão e avisar que está chegando. Alguns hábitos foram mudados, sim. Dependendo do horário que for, que seja uma reunião, você pensa 2 vezes. A questão da volta, você fica preocupado, fica olhando. Se tem alguém passando na rua, você não para, dá mais uma volta no quarteirão. Então isso também mexeu, sim, com a família. Cuidados que devem ser redobrados em qualquer situação. Você já sabe, mas não custa lembrar. Tente deixar o carro em estacionamentos. Quando parar na rua, observe a movimentação do local. Se tiver suspeitos, vá embora. Ao voltar para o veículo, olhe ao redor. Nunca desative o alarme e entre no carro se tiver pessoas de olho em você. Desconfie, ande sempre atento. Atenção é fundamental. Então, mesmo se o ladrão estiver te olhando e ele souber que você está atento, ele vai procurar outra vítima. Ele vai sempre procurar uma vítima que seja mais fácil para ele realizar o que ele está pretendendo. Olha, só quem já passou por uma situação assim é que sabe o que essas pessoas sentiram, né? E todo cuidado realmente é pouco. Criminosos fingem ser clientes e assaltam um hotel no Amazonas. A apresentadora do jornal Manhã no Ar, Daniela Assayag, estava no resort no momento do assalto e conta como tudo aconteceu. Olá, César, bom dia a você, bom dia a todos. Realmente foi uma situação muito difícil, aconteceu na noite de sábado, por volta de 20 para as 8 da noite. O jantar estava servido, né? Muitos hóspedes já estavam saindo dos quartos em direção ao local, um lugar muito bonito, perto da floresta, um lado de fora, ali perto da piscina, quando de repente se ouviu uma correria, tiroteio, muita gente desesperada vindo da parte de cima. Eu estava com a minha família na parte de baixo quando isso aconteceu. E lá em cima, segundo testemunhas, o que aconteceu na área da recepção, no saguão do hotel, foi o seguinte:
pelo menos três homens armados, há várias versões. Esses três, como você disse, passaram um dia, fizeram aquele day use, né, de usar a piscina, estavam ali misturados entre os hóspedes, mas existe uma desconfiança que pode até ser um número maior de pessoas, talvez de 4 até 8, fala-se até 8 pessoas armadas que invadiram o hotel. Eles fizeram cerca de 40 pessoas reféns, as pessoas foram colocadas no chão ali do saguão, quem vinha se aproximando era colocado na mesma situação, eles levaram joias pessoais, anéis de casamento, celulares, carteiras. Só que quando eles entraram numa das alas para começar a abordar os quartos, vinha saindo de lá de dentro um policial que estava desarmado e foi feito refém, conseguiu salvaguardar a família, mas foi feito refém. Essa família que entrou no quarto conseguiu entrar em contato com outros 2 quartos de familiares. Era um grupo de 3 policiais que estavam hospedados com suas famílias para comemorar o Dia dos Pais. Então, esses outros 2 policiais, irmão de um que estava já como refém, acabaram atirando, houve troca de tiros, eles fugiram, levaram 2 reféns, mas um deles foi liberado logo na porta, era um hóspede, e o segundo seguiu até um pouco mais na estrada e foi liberado também. Graças a Deus, todo mundo nada sofreu, apenas esse roubo e esse susto. Obrigado pelas informações, Daniela. Olha, você imagine, você vai passar um final de semana em um resort, Dia dos Pais ou férias, não importa, achando que está totalmente seguro, e acontece exatamente uma cena como essa, uma ocorrência como essa, em que as pessoas se infiltram como se fossem hóspedes para justamente praticar um assalto. Eu também concordo com o que ela disse, eu acho que não eram apenas 3, não, devia ter muito mais pessoas para praticar uma ação como essa, pelo menos eu acredito nisso. Olha, a polícia procura uma professora suspeita de agredir crianças de 3 anos de idade. As imagens que dão base à denúncia foram feitas por um aluno dentro da sala de aula e divulgadas nas redes sociais. Confira. A professora Alice Pereira dos Santos aparece em uma sala de aula com mais de 10 crianças. Todas têm no máximo 3 anos de idade. Em determinado momento, ela levanta um menino e o segura apenas pelo braço e pela perna. Depois, a professora acorda um outro bebê, que estava dormindo, e puxa o bracinho dele. Com medo de apanhar da professora, uma outra criança corre enquanto as outras choram. O vídeo foi feito por um dos alunos que mostrou as imagens para a mãe. Xingou a menina. Disse que xingou, se a menina nem entendeu o que aconteceu, ela xingou. Muito pequenininho, tem 2 anos, mas é pequenininho. Depois que o caso ganhou repercussão nas redes sociais, a professora foi demitida. Eu acho realmente que a gente não tem como tolerar e aceitar um comportamento desse, não. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as agressões contra as crianças. O problema é que a professora ainda não pôde ser ouvida, porque ela desapareceu. Para o delegado, a atitude da professora é crime, já que as crianças não têm idade para se defender. Eu já pedi para os investigadores diligenciarem que possam trazer a professora, que, diga-se de passagem, não era uma pessoa inexperiente para lidar com as crianças, trazer até a delegacia para que ela possa prestar esclarecimentos. Olha, realmente demissão nesse caso ainda é pouco. Eu não vou dizer quem foi, porque eu não entrego ninguém aqui, mas eu estava aqui apresentando aqui, né, de repente mostrando as imagens, aí eu só ouvi alguém, ouvi aquele suspiro, de repente eu só vi alguém assim falar assim, eu mato. Não vou dizer quem foi, mas eu quero ouvir a opinião das minhas companheiras de programa, todas elas são mães, evidentemente, e o que elas pensam a respeito, e se fossem um filho de vocês, o que vocês fariam neste caso? Eu não sei se fosse filho meu o que eu seria capaz de fazer, de verdade, César. Esse tipo de coisa é inaceitável. Me admira muito, já que essa professora estava com essas crianças dentro de uma única sala, como ninguém na escola ouviu o choro dessas crianças? Como a diretora dessa escola não foi lá averiguar por que tinha tanta criança chorando ao mesmo tempo? Na imagem fica muito claro, uma fugindo, a outra chorando. Gente, é um absurdo, né? E a gente uma que é criança mãe, chora, pois é, a gente que é mãe, a gente espera deixar nossos filhos como educadora, né? A gente está trabalhando, tem nossas atividades e deixa o filho achando que ele está sendo bem cuidado, está recebendo carinho. Nunca vai passar pela nossa cabeça que existe uma pessoa assim, né? Com essa índole, que faça isso com uma criança. Realmente é inaceitável. E com base nesse vídeo aí, ela deveria ter sido demitida com a polícia ao lado. Ela não poderia ter sido demitida e ir para casa. A polícia já teria que estar ao lado para encaminhá-la diretamente ao lugar onde ela merece nunca mais sair. Olha, se vocês ficaram indignadas com esse vídeo, então prestem atenção também neste outro que nós vamos mostrar agora para todo o Brasil.
Está circulando, inclusive, nas redes sociais e mostra a funcionária de uma lanchonete famosa esfregando uma fatia de pão de hambúrguer no chão e que foi logo servida a um cliente. Isso aconteceu em Baltimore, nos Estados Unidos. A funcionária, muito irritada, esfrega a fatia de chão, a fatia de pão no chão e depois termina de montar o sanduíche normalmente. Segundo testemunhas, o lanche ainda foi servido para um cliente. Os outros funcionários gravaram toda a ação, que foi parar inclusive nas redes sociais. A mulher foi evidentemente demitida e a rede de lanchonete, que é famosa no país, pediu desculpas aos clientes. Agora, eu fico me perguntando, será que isso não acontece com mais frequência do que o que nós podemos imaginar? Sabe aquele prato que você reclama que veio sem gosto? Eu tenho medo de reclamar, Meu entendeu? marido não deixa reclamar, será não. que não é? Será Meu que marido fala, não reclama que vão cuspir no seu prato. Eu acredito nisso. Eu também Olha acredito. aqui, vocês conhecem o Popeye do mundo real? Pois muito bem, ele existe, mora nos Estados Unidos e destrói todos os adversários nas disputas de queda de braço. Este é Jeff Dabe, um campeão de braço de ferro com mãos gigantescas. Ele nasceu assim e resolveu usar essa deformação para ser um invencível. O homem compete desde a década de 1970, mas quebrou o braço direito logo após um dos desafios. Depois de anos sem treinar, o homem voltou aos torneios usando o braço esquerdo. Não se sabe a origem do tamanho descomunal dos braços deste homem, mas a força dá medo nos adversários. Ainda bem que ele usa só os braços para competir nesses esportes. Olha só a diferença de tamanho entre a mão desse atleta com relação à de uma pessoa normal. Olha aí, ó. Ninguém consegue derrotar esse cara. É impressionante a força descomunal, que é o tamanho dos braços. Agora, vocês conhecem Nova York, já foram a Nova York, os turistas que passaram pela famosa Times Square na Big Apple na semana passada se depararam com uma cena bem inusitada. Segundo as agências internacionais, um rapaz fantasiado de Homem-Aranha teria se irritado com um homem que estava hostilizando os artistas que ficam ali na calçada. Não demorou muito e começou a briga. Para os turistas foi uma atração à parte. Algumas pessoas tentaram até tirar uma selfie do momento da briga. Olha só que espetáculo. A pessoa fala assim, pô, eu estou participando de um filme de ação de verdade. Olha, Homem-Aranha, Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. E apareceu o cofrinho do cidadão ali, olha lá, ó. Tá aparecendo o cofrinho do cara ali, ó. Eu vi daqui, eu vi. Olha o Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi lá e acabou com ele. Aqui é local de trabalho, meu amigo. Nós estamos aqui de acordo com o sindicato, com as leis. Estamos trabalhando, estamos aqui fantasiados, mas somos profissionais vivendo aqui, não é, do digno centavo que cada um deposita para nós aqui na latinha. Então o senhor não vem aqui tirar satisfação. Agora lá, o pessoal estava preocupado com a briga, né? Estou na selfie. Tá Homem-Aranha, tava ali com o Homem-Aranha em Nova York. Mas esse Homem-Aranha é forte. Você vê que o rapaz que ataca o Homem-Aranha, ele é maior, mais forte, mais pesado. Mesmo assim, o Homem-Aranha domina e coloca ele no chão. E a identidade foi revelada, já estava sem máscara. Devia ter saído pelo prédio, né? Devia ter subido, escalado o prédio, porque daí sim seria um espetáculo, um verdadeiro espetáculo ali. Agora, olhem só mais essa. Imagine um resgate vindo pelo céu. Um grupo de estudantes da Holanda fez um protótipo de um drone que envia um desfibrilador para salvar pessoas que estejam sofrendo um ataque do coração. O aparelho pode chegar em qualquer lugar. Veja. Uma situação de emergência. O homem infartado precisa de socorro. A mulher faz a ligação para a equipe de resgate. Ela recebe as primeiras instruções de como agir. É informada que deve ir imediatamente para o lado de fora do prédio. Mas ao invés de uma ambulância, é um drone que chega para o atendimento. A jovem recebe as instruções da equipe de atendimento remota. E o resgate que veio pelo ar traz um desfibrilador que salva a vida do homem. A situação é hipotética, mas é o que pretende um grupo de estudantes da Holanda para o futuro. Eles querem criar uma rede de primeiros socorros formadas por centenas de drones. Os equipamentos podem ser acionados para atender rapidamente a situações de emergência na cidade.
Sem o problema do trânsito, eles podem voar até 100 km por hora e chegar em apenas alguns minutos. As chances de manter a vida aumentam de 8% para 80%. Por enquanto, o resgate voador é apenas um projeto. Mas que seja o embrião realmente, que possa se tornar realidade em pouco tempo, porque seria extraordinário, num espaço muito menor de tempo, o socorro chegaria de uma forma muito mais rápida e com câmeras e com monitoramento, qualquer pessoa poderia prestar pelo menos um pronto atendimento e quem sabe assim salvar muito mais vidas.